Sejam bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Vamos falar hoje de um assunto interessantíssimo, que é a respeito da nossa qualidade de vida, a respeito de como administrar melhor o nosso corpo. Eu sempre comento o seguinte: primeiro o sacrifício, depois o benefício. Então, o que me estimula, por exemplo, a fazer academia, a fazer natação, a andar de bicicleta, é justamente o que eu vou poder comer depois. Então isso é o que me move, o que me anima para me exercitar. E lógico, os benefícios de você ver a cinta mudando de ponto e mudando para baixo, a calça ficando um pouco mais folgada e você principalmente tendo mais fôlego, mais ânimo para o trabalho e feliz, porque a atividade física te traz satisfação, te traz felicidade e também resultado financeiro. Quando você é apaixonado pela área que você atua, como é o caso do convidado nosso de hoje, que fez o curso de Educação Física, fez primeiro o bacharelado, depois retornou para a sala de aula, fez a licenciatura, se especializou em esporte coletivo e vem constantemente fazendo novos cursos para se atualizar nessa área e resolveu empreender depois de passar por outras atividades profissionais, resolveu empreender no ramo de educação física, especificamente em academia. Tem uma das academias mais badaladas de Jussara e aqui da cidade de Cianorte, a Seven Fit. O convidado de hoje é o bacharel, educador físico, Lucas Thiago Soares dos Santos. Seja bem-vindos, Lucas, para o nosso programa. E você, fique conosco para entender um pouquinho mais sobre esse setor e os benefícios, inclusive, de uma técnica nova que ele vem aplicando na academia, me chamou muita atenção, porque pode diminuir até 12 centímetros de cintura. Olha só, 12 centímetros de cintura. Então fique conosco. Eu acho que você deve ter ficado animado com o que você ouviu. Primeiro o sacrifício, depois o benefício. Mais ainda sobre essas diferentes técnicas para deixar você de bem com o seu corpo, com a sua saúde. Vamos conversar então com o bacharel e licenciado, educador físico, Lucas Thiago Soares dos Santos. Seja bem-vindo, Lucas. Primeiramente, é um privilégio tê-lo aqui no nosso programa, egresso dessa casa, que vem empreendendo e fazendo a diferença. Montou um estabelecimento de sucesso na cidade de Jussara, a 15 quilômetros da cidade de Cianorte, e uma segunda unidade aqui na cidade de Cianorte, cidade que estamos gravando o programa Gestão de Negócio. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite para poder falar um pouquinho do que a gente ama e do que a gente gosta de fazer. E a forma que a gente consegue levar isso para as pessoas. Muito obrigado pelo convite. Você começou e durante a tua graduação, você acabou se direcionando para o que você estava aprendendo em sala de aula. Exato. O que te levou a escolher educação física como curso? Eu sempre fui muito próximo de esporte coletivo, sempre estive envolvido em esportes. E quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha dúvida nenhuma que seria educação física, porque era aquilo que eu amava fazer. E dizem que quando você ama o que você faz, você não precisa trabalhar, né? Então, eu escolhi educação física justamente por isso, porque eu gostava e amava a profissão em si e gostaria de passar tudo que eu sentia para as outras pessoas também no processo. E você trabalhou em outros ramos, até chegar a trabalhar na Morena Rosa, inclusive. Exato. Como na parte de ginástica laboral. Trabalhei com ginástica. E antes disso trabalhou em usina de açúcar e álcool. Exato. Como foi essa história até você resolver empreender
no ramo? Eu comecei trabalhando então numa usina de álcool durante algum tempo, durante a primeira parte da minha graduação, um ano e meio da graduação. E logo em seguida surgiu a oportunidade de um estágio aqui mesmo na Unipar. Então aí eu saí da usina e comecei a fazer um estágio aqui na Unipar, em parceria com a Unimed. E depois de algum tempo trabalhando aqui em essa parceria Unimed e Unipar, eu fui para uma empresa, a Morena Rosa, e fui trabalhar em RH. Comecei com ginástica laboral e com o tempo passei a trabalhar com RH e desenvolvimento de pessoas. Chegou uma hora que uma coisa estava conflitando muito com a outra. Eu já era graduado, já tinha me formado e eu gostava de trabalhar na área também, então usava o terceiro turno aí para trabalhar. E aí eu resolvi que a gente precisava empreender também, ter nosso próprio negócio. E sempre foi um sonho nosso e a gente escolheu a cidade de Jussara, que foi a primeira cidade para a gente abrir a primeira academia, ainda meio sem saber muito bem como gerir um negócio ou como fazer o processo, mas a gente foi mesmo como dois personagens que queriam abrir uma coisa, foi assim que a gente começou. Daí montaram, tiveram sucesso, tem sucesso até hoje. Graças a Deus. E quando resolveram vir para Cianorte, empreender em Cianorte também? Foi bem legal, sempre que a gente recebia muita mensagem do pessoal de Cianorte, que queria algo parecido, que não tinha mesmo na cidade ainda algo parecido. E aí falei para minha namorada, vamos para lá também, tem um pessoal pedindo, vamos tentar. E a gente resolveu abrir academia aqui também. A gente já tem 2 anos de academia, então é um conceito diferente das academias tradicionais, então isso é legal, porque não tem nada na região. A gente vamos supor que fora de Jussara a gente é o único da região com esse conceito de treinamento. Então é algo que é muito bacana você ver quando você consegue realmente passar para a pessoa. E tudo aquilo que você acredita faz sentido para as outras pessoas também. Eu acho que empreender tem um pouco disso, né? Você tem que conseguir ver, o outro tem que conseguir ver aquilo que você também vê, que se torna importante para ele, né? Acho que isso é legal. E o aporte financeiro? Você fez um estudo de mercado, as pessoas estavam pedindo a presença desse trabalho diferenciado que você já realizava na cidade de Jussara. E o aporte financeiro? Você conseguiu buscar recursos a um preço acessível? Sim. Porque os equipamentos são caros, a gente sabe, esteiras, enfim. Todo o hall de equipamentos que tem numa academia são equipamentos relativamente caros. E o aporte financeiro, principalmente quando a gente não tem muitas garantias, você de repente não tem uma casa, não tem um imóvel, não tem um apartamento, não tem um carro, para dar como garantia, as instituições financeiras ficam olhando torto para estar emprestando a um juro decente. Como que você venceu essa etapa? O que a gente fez? Uma que a gente já tinha um rendimento já guardado do que a gente já estava faturando na outra unidade. Outra coisa que ajudou também foi que a gente já tinha o MEI, que é o microempreendedor individual, e eles emprestam a uma taxa bem baixa e um valor que era razoável na época. Então a gente tinha um valor e eles emprestaram mais 40 mil a uma taxa baixa, e aí a gente falou, essa é o que a gente precisava para ter um capital de giro, conseguir os primeiros meses sustentar ali durante algum tempo, e foi onde a gente foi buscar um pouco de aporte financeiro para conseguir abrir essa nova unidade. Conseguiu naquele Bom Negócio Paraná ou buscou outro? Fomento Paraná. Fomento Paraná. Fomento Paraná. Foi por eles que a gente conseguiu. As academias, hoje a gente percebe, pelo menos aqui na cidade de Francisco Beltrão, abriu uma recentemente que é uma de baixo custo, onde você paga uma taxa, usa os equipamentos lá, muitos equipamentos, e a pessoa paga e frequenta quantas vezes quiser, pagando aquela mensalidade. Só que tem um problema que eu vejo, que você não tem acompanhamento. Você vai lá, faz o exercício que você quer, do jeito que você quer e pronto. Como se divide esse setor de vocês? Hoje, basicamente, em crescimento, a gente tem três negócios. A low cost,
que aí a gente pode citar Smart Fit, Blue Fit, e aí são várias outras do ramo que são grandes academias. Que é igual essa que abriu em Beltrão, então. Exatamente. Vários equipamentos. Vários equipamentos, só que aí eu tenho um professor e aí ele dá conta de 50, 60 ao mesmo tempo. Óbvio que ele não dá conta disso tudo, porque não é culpa dele, ele não tem capacidade para atender isso mesmo, ninguém tem. Aí a gente tem um outro modelo de negócio que é a High Price, que são as academias de alto custo, de alto padrão, que é um treinamento individualizado, bem individualizado, um professor para um aluno, e com custo, mensalidades médias aí de R$ 1.200 a R$ 1.500. E aí a gente tem os mercados de nicho, que são as academias nichadas. No nosso caso, nós somos uma academia de nicho, que é treinamento funcional. Dentro disso, a gente tem ainda academia de ciclismo, a gente tem que é de bike indoor, a gente tem outras academias que também são mercados de nicho. A gente se enquadra nesse que é mercado nichado, que é de treinamento funcional. E como que funciona? Como que é o de baixo? Tudo bem, a de baixo custo é um para atender mais de 50, a de alto custo, um por um. Um para um. Um treinamento personalizado. Exato. Não que a tua academia não tenha um treinamento personalizado. Sim. Mas o que se difere dessa de alto custo? Qual que é a maior diferença da nossa e do High Price? Além da gente estar nichado com treinamento funcional, ainda tem a história de atendimento que a gente atende também individualizado, então cada um tem seu treinamento, sua ficha de treino específico para o seu objetivo. Além disso, ele divide espaço com mais 5 alunos para um professor. Então a gente tem dentro da academia no máximo 10 e a gente tem para cada 5 alunos no máximo um professor. Então se eu tiver 12 alunos, eu preciso ter 3 professores na academia. Mas nossa academia, como ela é um estúdio de treinamento, é um mercado de nicho, a gente costuma até dizer que nicho, quando para ele ser nichado, ele precisa ser pequeno, ele 120, 130 metros, é uma academia de nicho. Então ele não comporta 20 pessoas ao mesmo tempo. Então você consegue trabalhar com um treinamento mais individualizado, que é o que não tem nas academias low cost hoje, só que com um preço mais acessível, que também não está lá no High Price, do 1 para 1. Entendi. É basicamente isso. E os benefícios? Tem muitos que começam a fazer exercício, é louvável, só de se mexer, de sair do sofá, a gente já vê um benefício para a pessoa. Certeza. Mas acaba não procurando um profissional, como é o caso seu, e o exercício, em vez de trazer benefício, acaba prejudicando a saúde dele. Exatamente. Porque vai correr, não compra o tênis adequado, não compra a roupa adequada, ou vai andar de bicicleta e não toma os cuidados necessários, como por exemplo, ir lá contratar um profissional para orientar ou fazer um bike fit, que é um profissional que vai regular a bicicleta ou comprar junto com você a bicicleta mais adequada para o seu biotipo. Isso eu falo de experiência própria, que eu comecei a andar de bicicleta no final de semana, passava a semana travado. Andava o final de semana e a semana travado. E aí eu fui procurar um bike fit, e meio na dúvida, falando, o que será que esse cara vai fazer? Com cilindro, com banco e com guidão, caramba. O que tem para regular numa bicicleta? Pois ele tirou como se tirasse a dor com a mão. Porque na verdade eu estava pedalando de forma errada. Porque o banco estava na altura errada, a mesa do guidão da bicicleta estava no comprimento inadequado. E principalmente, eu estava pedalando errado, forçando o joelho. E ele não só regulou, como colocou uma sapatilha, tudo bem que eu caí 3 tombos até me acostumar com a sapatilha, e agora é um prazer só, andando de bicicleta e só os benefícios, nada de prejuízo com o corpo. Então, eu gostaria, Lucas, de aproveitar a sua presença para no próximo bloco a gente explorar um pouquinho mais sobre os benefícios do exercício físico, só que também os cuidados de fazer exercício sem orientação profissional. Então fique conosco para a gente continuar essa conversa agradável com o professor Lucas Thiago dos Santos. Era uma vez uma garrafa PET,
Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Terminamos o bloco anterior comentando que o exercício físico é sim necessário, importantíssimo para a saúde do nosso corpo, mas o exercício físico sem a devida orientação traz mais prejuízo do que benefícios. Então não tem jeito, você acha que está melhorando, você está atrapalhando o teu corpo, você está atrapalhando as suas articulações, prejudicando as suas articulações. Eu sou um exemplo que eu contei há pouco, comecei a andar de bicicleta, como não tinha procurado um profissional para fazer as devidas regulagens e me orientar no exercício físico, era um final de semana andando de bicicleta e uma semana travado sentindo dor no joelho. Tudo por estar usando o equipamento de forma inadequada. Isso acontece muito, né, Lucas? Acontece. A pessoa compra um tênis de R$1.000, R$1.500, R$2.000, compra uma bicicleta de 3, 4, 5, 10, 15 mil reais e não contrata um profissional para orientar. Quer dizer, Exatamente. Ele compra os equipamentos, não mede investimento e não faz o investimento mais importante, que é o investimento em um profissional para orientar. Como funciona isso? O que a gente vê muito assim é o que o pessoal acaba investindo muito em equipamento e esquece que o melhor equipamento é ele. Né? Então, se eu não estiver funcionando bem, eu posso ter um tênis de R$1.000, que se eu tiver alguma disfunção, por exemplo, o tênis de R$1.000 vai me fazer machucar mesmo assim. Então, eu posso ter o melhor tênis do mercado, com a maior qualidade e capacidade de absorção de impacto que ele tiver. Se eu não tiver cada articulação funcionando como uma engrenagem, que é isso que o nosso corpo é, a longo prazo ele se deteriora. É certo que vai acontecer uma lesão. Então, qual que é a nossa função hoje? A nossa função hoje é, primeiro, entender o corpo, entender como que você se movimenta e aí fazer você se movimentar bem, para aí automaticamente você conseguir se movimentar bem no teu esporte, para você conseguir se movimentar bem na sua vida, para você conseguir cuidar dos seus filhos, para você não travar pegando seu filho do chão, por exemplo, né? Se você não tiver uma capacidade lombar de estabilização grande, para gente que trabalha muito tempo sentado, o tempo todo sentado, essa musculatura anterior vai ficando mais fraca. Então o que a gente faz? A gente precisa fortalecer, mas não é só fortalecer. Existe um processo de fortalecimento, existe um processo de carga certa, existe um processo de volume certo. Então a nossa função é justamente essa, é entender como você se movimenta para fazer você se movimentar melhor e isso vai resvalando na sua vida, como um todo. E nas duas academias de vocês, em Jussara e em Cianorte, a Academia Seven Fit, vocês atendem diferentes tipos
De pessoas. Iniciantes, tem atletas, Exato. ciclistas. Como que é esse trabalho individualizado, que vocês conseguiram diferenciar o negócio de vocês das demais academias? Exato. A gente parte a gente tem um sistema de treinamento, na verdade, né? Então todo mundo fala a mesma língua nas duas unidades. Então é como se fossem processos de treinamento. Primeiro a gente precisa, igual eu falei, a gente precisa entender articulação por articulação, quando cada uma funciona, e a partir desse conhecimento de articulação por articulação eu começo a prescrever. Esse quadril aqui não está bem, eu preciso fazer isso para ele começar a melhorar. Automaticamente vai melhorar o esporte específico ou a vida diária dele. Essa lombar aqui está se movimentando demais, não era para se movimentar, eu pego e começo eu já sei o que eu preciso fazer aqui. E aí para melhorar esse processo. Então, o que a gente fez? A gente montou um sistema de treinamento que eu consigo atender de atleta até a senhorinha de 80 anos. Inclusive a gente tem senhorinhas nessa idade treinando com a gente. E a gente costuma dizer que os movimentos eles são básicos. A gente perde capacidade de executar ele. Então o que a gente faz? Resgata essa capacidade de novo. Isso acaba resvalando de novo na vida diária da pessoa. E muda completamente a vida Total. de uma A gente tem pessoa que era senhorinhas sedentária. a gente tem senhorinhas às vezes que não conseguiam levantar para pegar. Até aconteceu um caso uma vez que uma senhorinha contou que os filhos dela ficaram preocupados porque ela normalmente não levantava para sair, sempre ficava sentadinha e tal. E ela mora numa chácara e aí teve um dia que os filhos ficavam todos preocupados, mas ela estava lá fora, correndo atrás das galinhas, pegando galinha no quintal. Então assim, é esse tipo de coisa que a gente tenta fazer. Como que a gente faz ali resvala na vida da pessoa de uma forma positiva. É isso que a gente faz. E tem chamado a atenção também um trabalho que a academia de vocês tem desenvolvido, lógico, através de vocês, tanto através de você, Lucas, quanto dos outros personagens que trabalham com vocês, que é a tal da barriga negativa. Exatamente. Isso, inclusive, foi matéria dos jornais locais falando desse trabalho diferenciado. O que é isso? O que é esse pacote diferenciado de exercício que vocês estão trabalhando lá nas duas academias e encantando, porque estão fazendo sucesso. Sim. As pessoas com barriga negativa. O que é isso, Lucas? O que é a técnica da barriga negativa? Ela ficou conhecida no Brasil, principalmente, porque é uma técnica que vem da Europa. Ela foi conhecida no Brasil por diminuir até 12 centímetros de cintura em 3 meses. Então, o programa inicial ele dura 3 meses, ele tem a capacidade de diminuir até 12 centímetros de cintura. Em 3 meses? Em 3 meses. Nossa. Parece mentira eu contando, mas é verdade. A gente tem caso real. Fiquei preocupado com a carga de exercício, em 3 meses. Pois é, então, mas 3 meses e a gente faz isso só respirando. Respirando e com pautas posturais. Então, o método ele vem do RPG, ele vem de técnicas respiratórias e do yoga. E através disso, então você passa 40 minutos respirando na aula e respirando mais 5 minutos todos os dias. Isso vai te fazer, ao longo de 3 meses, reduzir até 12 centímetros de cintura, além de melhorar dor nas costas, dores em ombros, liberar tensão, tratar incontinência urinária, tratar diástase abdominal, que principalmente no pós-gestação a mulher fica. Então é um pacote, literalmente, de coisas que a gente trata através da barriga negativa, só respirando, só dessa forma. Mas tem os exercícios além da respiração. Pois é, não. Os exercícios eles são respiração e pautas posturais, normalmente, pelo menos inicialmente, em isometria. Então, óbvio que é um trabalho, não é um trabalho fácil, mas não é um abdominal igual um abdominal que eu vou fazer, uma aula que eu vou sair da aula suando muito, pingando porque eu queimei calorias, não é essa a ideia. A ideia é ativar essa musculatura abdominal para ela fazer como se fosse uma cinta abdominal natural. Ela faz isso na barriga e automaticamente ela fecha. Então é uma ativação de uma musculatura que normalmente não está ativa. A gente diminui pressão ali dentro, reorganiza todos os órgãos e ativa essa musculatura. Então depois de 3 meses, daí tem a continuidade. Ou Exato. a pessoa continua no progresso. A pessoa pode continuar fazendo em casa, ou ela pode continuar dentro do programa, evoluindo de nível dentro do programa. A gente divide ele em 3 níveis, basicamente. Se ela parar, volta os 12 centímetros que ela perdeu. É igual musculação. Se você começar a treinar e ganhei X de massa muscular e aí parei de treinar, nossa, eu vou perder aquele X de massa muscular. Então, o que eu preciso? Eu preciso continuar, pelo menos, dando um estímulo para que aquilo continue melhorando. Sempre melhorando. Dá para perceber muito claramente, só conversando aqui com você, que o empreendimento é paixão. Com certeza. E quando a gente faz o que a gente gosta,
a gente não mede esforços. E não tem como dar errado, que é o caso de vocês, que abriu uma, já abriu a segunda e está com planos de abrir outras. Muito interessante. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou para empreender? Para deixar de ser funcionário e passar a ser dono do seu próprio negócio? A maior dificuldade que eu vejo hoje na nossa área, principalmente, é entender de venda, entender de gestão, que aí a gente começa a entender que só o que eu gosto, minha visão de mundo de empreender não é o suficiente. Então eu preciso entender de vendas, eu preciso largar o CPF e virar um CNPJ. Né? Eu costumo brincar assim, às vezes o profissional de educação física, por vir da área da saúde, ele pensa muito em pessoa. Nossa, aquela pessoa não pode participar desse programa agora porque não tem condições e tal, e o profissional vai lá e dá um jeito dela entrar. A gente tem muito isso. Então acho que foi tirar um pouquinho do CPF, da jogada, e passar um pouco mais para CNPJ, entender do processo de venda, entender do processo de marketing, pensar que eu preciso pagar a conta no final do mês, porque se não entrar o dinheiro, eu realmente não tem como pagar, não tem como ficar aberto. Então acho que esse processo que a gente não tem tanta base durante a nossa graduação ou durante todo o processo, que a gente não tem nenhuma matéria específica disso, né? Quando eu comecei a empreender, a gente foi como dois personagens querer ter uma academia. Aí a gente entendeu que não era bem assim, tem outras coisas por trás que você precisa entender também. Então eu acho que foi a maior dificuldade, entender de vendas, entender de marketing, saber vender, saber como é um processo de venda, como que eu trago um aluno para dentro, como que eu trato ele. Hoje se fala muito de experiência do cliente, principalmente no nosso mercado. Então, se o cliente ele não tem uma experiência positiva e diferente, ele vai para low cost, porque a low cost ele paga muito mais barato. Então, que experiência que eu estou vendendo? Então, entender essa trajetória toda foi o que a gente sentiu mais dificuldade, mas com o tempo a gente vai sempre adequando. Porque o ambiente, os equipamentos, ele encontra em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E realmente, o que você vende para se diferenciar é a experiência, a satisfação da pessoa que está praticando lá na academia que vocês montaram. Muito interessante, é um assunto realmente que demandará em outros momentos outras entrevistas, porque é um assunto que a gente ficaria conversando o dia inteiro. E com certeza quem está nos assistindo ficou curioso, não só com o empreendimento, como com algumas técnicas. É curioso e chamou bastante atenção esse detalhe de cada um na sua profissão, você não querer atalhos. Primeiro tem que ter um sacrifício realmente para você ter o benefício, que é o melhor aproveitamento do potencial do teu corpo. Mas para isso você precisa dar condições a ele, tirar a bunda do sofá, vamos colocar isso, e sair andando, sair se exercitando, para poder usufruir desse corpo por 50, 60, 70, 8 anos, como a senhorinha da chácara, correndo atrás das galinhas, enfim, ter uma qualidade de vida melhor. E é muito interessante porque a área que você resolveu empreender, que é a área de formação, você que é formado em educação física, mostrando as diferenças entre as academias e entendendo o que você precisa vender. E você que está pretendendo empreender, o que você tem que procurar atender? Não é vender produto, é satisfazer ou, muitas vezes, criar uma nova necessidade. Como profissional que começou a se exercitar, a andar de bicicleta, que percebe a necessidade de ter ao lado um profissional, um educador físico, para estar orientando, para ele tirar melhor proveito e mais satisfação do esporte que ele escolheu. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, Lucas, nesse programa. E a você que nos acompanha, muito obrigado novamente por estar nos assistindo. Escreva para nós através do tv@unipar.br, encaminhe lá seu e-mail. Teremos o maior prazer em respondê-lo. Envie suas sugestões e também as suas críticas. Muito obrigado pela sua audiência.